Começa agora o programa Conexão Eleitoral, uma produção do Tribunal Superior Eleitoral. Olá, eu sou Fábio Ruas. E eu sou Jane Costa. Começa agora o programa Conexão Eleitoral. Uma iniciativa do Tribunal Superior Eleitoral para levar até você as principais informações da Justiça Eleitoral brasileira. Ministra Rosa Weber completa 1 ano de gestão como presidente do TSE. E mais, confira a primeira reportagem da série especial Ano Não Eleitoral. Nesta matéria, você vai saber como o TSE está trabalhando na organização das eleições municipais de 2020. E ainda, novas urnas eletrônicas vão ser protegidas pela tecnologia da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira, ICP Brasil. Conexão Eleitoral. Primeira mulher a presidir uma eleição geral no Brasil em 2018, a ministra Rosa Weber completa nesta quarta-feira, 14 de agosto, 1 ano na presidência do Tribunal Superior Eleitoral. Em seu discurso de posse, a ministra destacou o fortalecimento da democracia. E a democracia, que é uma conquista diária e permanente, releva o processo eleitoral como um instrumento de sua dinâmica. Processo, do latim procedere, etimologicamente relaciona-se com percurso e significa colho do ais, ir na frente, avançar, progredir, crescer, desenvolver-se. A urna eletrônica, capaz de garantir a um tempo sigilo do voto, segurança e imparcialidade da apuração, desenvolvida e implantada que foi, com gradativos aperfeiçoamentos ao longo de sucessivas administrações, constitui o melhor exemplo da obra coletiva dos que se dedicam há décadas neste tribunal ao fortalecimento da democracia no país. No encerramento do ano judiciário de 2018, o balanço dos trabalhos realizados revelou a enorme demanda que o tribunal enfrentou por ocasião das eleições gerais. De agosto a dezembro, foram julgadas, sob a coordenação da ministra Rosa Weber, 431 representações relacionadas à campanha eleitoral, das quais 551 tiveram trânsito em julgado. Agora, em 2019, apesar de não haver eleições, o ritmo de trabalho do TSE continua intenso. Só no primeiro semestre, o tribunal julgou 2.601 processos, aproximadamente o dobro do número dos que foram autuados neste mesmo período do ano passado. As atividades do TSE foram além da prestação jurisdicional e das funções administrativas. Em maio deste ano, o tribunal sediou o Seminário Internacional Fake News e Eleições, realizado com apoio da União Europeia. A ministra Rosa Weber, na ocasião, lembrou que o evento marcou o fechamento do ciclo das eleições de 2018. A realização do Seminário Internacional Fake News e Eleições, que se traduziu em uma oportunidade realmente profícua de diálogo e reflexão, e nos trouxe, como se sabe, o intercâmbio de uma pluralidade de conhecimentos e experiências sobre este complexo e multifacetado fenômeno da desinformação no âmbito das eleições. Entre as ações da presidência do TSE neste primeiro ano, se destacam ainda a criação de grupos de trabalho voltados à reforma do sistema eleitoral brasileiro, ao combate à desinformação, à sistematização da legislação eleitoral, as melhorias no processo de prestação de contas eleitorais e partidárias e a implementação da decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a competência da Justiça Eleitoral para julgar os crimes comuns em conexão com delitos eleitorais. Um trabalho técnico de excelência, executado de forma coletiva e multidisciplinar, que tem gerado bons frutos para a Justiça Eleitoral. Caberá ainda à ministra Rosa Weber, até o fim da sua gestão em maio do ano que vem, elaborar as resoluções que vão nortear as eleições municipais de 2020, finalizar o processo licitatório de até 180 mil novas urnas eletrônicas e preparar a 5ª edição do Teste Público de Segurança do Sistema Eletrônico de Votação. O TPS está marcado para novembro deste ano. Ministros homenageiam presidente Rosa Weber durante sessão plenária. Sérgio Oliveira.
O ministro Luiz Roberto Barroso, falando em nome dos demais membros da Corte, homenageou na sessão plenária desta quinta-feira a ministra Rosa Weber por completar 1 ano à frente do Tribunal Superior Eleitoral e ressaltou seu importante e decisivo papel no comando das eleições de 2018, ao assegurar a plenitude da democracia com firmeza e liderança, enfrentando em especial as dificuldades apresentadas. Nós todos gostaríamos de cumprimentá-la por essa data. Eu sei que o cargo é de imenso sacrifício, mas foi no exercício desse cargo que Vossa Excelência presidiu de forma exímia uma eleição dificílima, com polarizações, contestações as mais diversas, ataques injustos, e, na verdade, se produziu o resultado que era o resultado desejado pelo povo brasileiro, fiscalizado pelo Tribunal Superior Eleitoral, conduzido pelas mãos suaves, mas extremamente firmes de Vossa Excelência, e que ajudou o país a continuar firme na rota da democracia. Sempre lembrando que a democracia é um espaço na vida que tem... a democracia é um regime de governo que tem espaços para liberais, conservadores, progressistas, e, portanto, ninguém deve combater o sistema por não gostar do resultado. O que Vossa Excelência assegurou foi um resultado fidedigno e resistiu estoicamente e até com doçura aos ataques mais virulentos e injustos. Portanto, só para dizer a Vossa Excelência que todos temos muito orgulho do papel que Vossa Excelência desempenha aqui. A ministra Rosa Weber agradeceu a lembrança, afirmando que o sucesso da gestão se deve ao trabalho de todos os membros da Corte, com destaque à participação dos colegas ministros. Acredito que o Tribunal Superior Eleitoral deu a resposta que lhe competia dar, nos limites da sua competência, né, e das suas atribuições, as dificuldades que se apresentaram e que, a meu juízo, foram superadas de uma forma firme e a contento, de acordo com a função que constitucionalmente é atribuída a este importante tribunal, o Tribunal da Democracia, né? E essa resposta foi dada também, não é preciso sempre registrar, pela Justiça Eleitoral como um todo. Nós tivemos uma atuação muito firme também, e, a meu juízo, a contento dos tribunais regionais eleitorais. E se pude enfrentar essas minhas obrigações e delas me desempenhar, seguramente o fiz, porque contei com a companhia, com o apoio de Vossas Excelências, do Ministério Público Eleitoral, como sempre, atuando numa parceria firme, trazendo uma colaboração efetiva. Conexão Eleitoral. Entrevista. Tem novidade no processo eleitoral. As novas urnas eletrônicas vão ser protegidas pela tecnologia da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras, ICP Brasil. Para conhecermos como funciona esse novo modelo de certificação, eu converso agora com o secretário de Tecnologia da Informação do TSE, Giuseppe Janino. Muito obrigado por atender o programa Conexão Eleitoral. Dr. Giuseppe, o que muda com essa certificação? Bom, nós estamos trabalhando agora num novo projeto da nova urna e aproveitando essa oportunidade para inserir um novo algoritmo de certificação nessa urna, que é o algoritmo E521, suportado, homologado pela ICP Brasil, que é a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira, que é a autoridade máxima de homologação e de verificação das assinaturas e criptografias digitais oficiais brasileiras. E o que o eleitor vai ganhar com essa mudança? Bom, obtém ganhos substanciais. Hoje a urna já faz todo o processo, ela tem certificados embarcados, todo o software que vai rodar na urna eletrônica é verificado, porque antes ele é assinado no Tribunal Superior Eleitoral por meio da lacração. Ali já se usa os certificados digitais, as autoridades assinam, com certificados padrão ICP Brasil. Então, ali se blinda o software. Esse software, quando é instalado na urna eletrônica e ela é ligada, esse processo
vai verificar se cada uma das camadas do software está assinado naquele procedimento lá atrás da lacração. Ou seja, se verifica se o software que está ali é um software autêntico e de autoria do Tribunal Superior Eleitoral. Isso elimina a possibilidade de um software não oficial ou adulterado rodar na urna eletrônica. Então, essa cadeia de confiança instalada na urna eletrônica é uma característica, uma qualidade específica da urna brasileira. Agora nós estamos colocando um algoritmo, o algoritmo E521, que é um dos algoritmos mais seguros do mundo e também sendo homologado pela ICP Brasil. Ou seja, toda a verificação da urna e tudo que ela assina em termos de resultados, seja os resultados, os votos e vários outros arquivos que a urna emite, podem ser verificados por meio dessa infraestrutura de chaves públicas, que em tese é um grande cartório brasileiro, se verifica se trata de uma urna oficial. As novas urnas acompanham a evolução tecnológica, o que muda visualmente e também na celeridade do processo eleitoral. Bom, nós estamos trabalhando na urna 2020 e nessa urna 2020 nós estamos incorporando muitas modificações, justamente para acompanhar a evolução tecnológica, principalmente da engenharia eletrônica. Então estamos embarcando nessa urna componentes atualizados com o objetivo de ter capacidade de processamento, celeridade e também segurança. Nesse novo modelo, também estamos tratando do próprio layout da urna eletrônica, colocando ali característica de ergonomia, ou seja, facilidade de interação do eleitor. O teclado vai ficar centralizado e o visor ficará um pouco mais acima, colocando esses dois componentes numa mesma visada, onde o eleitor vai digitar e tem no mesmo campo de visão a visibilidade da tela. Isso traz um melhor controle, uma melhor segurança daquilo que o eleitor está realizando e, ao mesmo tempo, vai tornar o processo de votação mais célere, ou seja, mais rápido. Então, são várias melhorias em funcionalidades que estão sendo especificados nesse novo modelo, que certamente trará sempre maior benefício para o cidadão. Perfeito. Eu conversei com o secretário de Tecnologia da Informação do TSE, Giuseppe Giannino, sobre a certificação ICP Brasil, que virá com as novas urnas eletrônicas. Dr. Giuseppe, muito obrigado pela entrevista aqui no programa Conexão Eleitoral. Você está ouvindo Conexão Eleitoral. Você acompanha o programa Conexão Eleitoral com as principais informações da Justiça Eleitoral em todo o país. TSE responde afirmativamente à consulta do PDT sobre fundação partidária. A reportagem é de Sérgio Oliveira. O Tribunal Superior Eleitoral acatou consulta do PDT na sessão administrativa desta terça-feira 13 sobre a possibilidade de uma fundação partidária poder ceder ou alugar parte de sua sede para o funcionamento de um diretório. O ministro Jorge Mussi, relator, entendeu que a fundação tem autonomia para contratar com instituições públicas e privadas. Fique por dentro. Moradores dos bairros Santa Bárbara, Santa Helena e setor aeroporto foram atendidos pela Justiça Eleitoral de Palmas, em Tocantins, no sábado, dia 10. O atendimento itinerante fez parte do projeto Defensores na Comunidade, promovido pela Defensoria Pública do Estado, com a participação de diversas instituições parceiras. Os serviços eleitorais mais procurados foram alistamento eleitoral, revisão, transferência de título e impressão de segunda via. A população contou ainda com serviços de atendimento jurídico, emissão de CPF, regularização fundiária e IPTU, orientações médicas e odontológicas, testes para sífilis, HIV e hepatites,
além de testes para leishmaniose em cães. O TRE do Distrito Federal regulamentou a tramitação direta dos inquéritos policiais entre o Ministério Público Eleitoral e a Polícia Judiciária no âmbito das zonas eleitorais do DF. Os inquéritos policiais deverão ser encaminhados diretamente à zona eleitoral competente. Uma vez autuados, os inquéritos deverão ser remetidos de imediato pelo chefe de cartório ao promotor eleitoral em atuação perante a zona eleitoral. Os casos em que os autos do inquérito policial serão submetidos à apreciação do juiz eleitoral competente são: comunicação de prisão em flagrante ou qualquer outra forma de restrição dos direitos fundamentais, pedido sobre decretação, revogação, prorrogação ou substituição da prisão provisória ou de outra medida cautelar, pedidos de produção antecipada de provas, interceptação telefônica e de outras formas de comunicação. Também pedidos de quebra de sigilo fiscal e bancário, busca e apreensão domiciliar, entre outros. Conexão Eleitoral. Justiça Eleitoral em anos sem eleições. É preciso muito planejamento para garantir a tranquilidade e a segurança dos mais de 146 milhões de eleitores que estarão aptos a votar nas eleições municipais de 2020. E a Justiça Eleitoral já iniciou este trabalho, como anunciou a presidente do TSE, ministra Rosa Weber, na abertura do ano judiciário em fevereiro. Embora este seja um ano não eleitoral, há muito a ser feito, tanto no que se refere à organização de toda a logística das eleições municipais vindouras e à própria prestação jurisdicional, quanto em relação ao debate de questões cruciais para o processo democrático brasileiro. Vale lembrar que o tempo de execução não é mais importante do que o tempo do preparo. Os bons frutos não prescindem de cuidadosa semeadura. Por isso, o ano de 2019 não se empalidece frente aos anos de 2018 e 2020, de eleições gerais e eleições municipais. Uma das tarefas da Justiça Eleitoral em todo o país no primeiro semestre do ano de 2019 foi atualizar o cadastro eleitoral. Em junho deste ano, a identificação dos eleitores por meio das impressões digitais alcançou a marca histórica de 100 milhões de registros. Até o momento, 10 estados e o Distrito Federal já concluíram o cadastramento biométrico de eleitores. Esse trabalho teve início em 2008, como lembra o secretário de Tecnologia da Informação do TSE, Giuseppe Janino. Nós temos aí 11 anos de trabalho, conjuntamente com os regionais, realizando o cadastramento biométrico do cidadão. E esse cadastramento biométrico tem vantagens para o próprio cidadão, porque ali serão registrados dados biométricos, biológicos, que serão inseridos dentro de bases de dados com mecanismos de tecnologia e vai se garantir que aquele cidadão é único. Essa base biométrica também será utilizada para a identificação civil nacional, conforme prevê a Lei 13.444 de 2017. Então, esse trabalho é de extrema importância. Outra meta importante é a implantação do PJE, o processo judicial eletrônico na primeira instância. São mais de 3 mil zonas eleitorais, tudo em etapas de acordo com a capacidade de conexão à internet de cada localidade. O processo eletrônico facilita o acesso às informações, decisões, despachos e permite uma resposta mais rápida das partes, garante o servidor da assessoria do PJE, Beni Melo. Ganha celeridade, né? Acho que num só dia um processo conseguir ser julgado, coisa que no físico era praticamente inviável. E neste ano não eleitoral, outras atividades se somam a essas mencionadas. No âmbito do TSE, por exemplo, foram criados vários grupos de trabalho. Entre eles estão os grupos que cuidam do treinamento de mesários, do aperfeiçoamento dos sistemas de prestação de contas e do registro de candidaturas. Além disso, os ministros irão elaborar ainda este ano as resoluções que vão reger o processo eleitoral de 2020. Essas resoluções devem ser aprovadas até março do ano das eleições.
Acompanhe mais informações sobre as eleições de 2020 no portal do Tribunal Superior Eleitoral, tse.jus.br. Justiça Eleitoral em anos sem eleições. Termina aqui o programa Conexão Eleitoral, uma iniciativa do TSE para falar sobre as questões do processo eleitoral brasileiro. E você pode participar do programa sugerindo uma pauta ou um tema a ser tratado aqui. Basta ligar durante a semana em horário comercial. Anote o telefone 61 3030 7104. Apresentação Fábio Ruas e Jane Costa. Edição Fábio Ruas. Produção Marne Ruas e Rogério Brandão. Trabalhos técnicos Milton Santos e Thiago Miranda. Coordenação do Núcleo de Rádio e TV Ana Paula Ergang. Assessoria de Comunicação Social do TSE, Ana Cristina Rosa. Na próxima semana voltamos com novas informações sobre as questões eleitorais. Até lá! Até lá! Termina aqui o programa Conexão Eleitoral, uma produção do Tribunal Superior Eleitoral.